Boa tarde, eu sou o Luca, e junto com o João, com o Lucas e com o Matheus, a gente vai apresentar aqui a nossa Syscall implementada. Então, primeiramente, o que é uma Syscall, né? Basicamente, quando você quer fazer alguma instrução privilegiada, como, por exemplo, falar com um periférico, alguma coisa desse sentido, a gente precisa passar pelo modo kernel e executar essa instrução por meio de uma chamada de sistema, que é uma Syscall. As principais syscalls já implementadas pelo Linux são descritas aí. A read, por exemplo, lê de um arquivo, lê de um teclado, de um terminal. A write escreve no arquivo, no terminal. Enfim, a fork também duplica um processo. Essas aí são as padrões do Linux, já estão implementadas. E, basicamente, para implementar a nossa nova syscall, a gente se baseou nesse tutorial da LKCamp, que é um grupo de estudos da Unicamp, que trabalha muito com kernel Linux e também contribui para códigos open source. Então, a ideia dessa nova fiscal que a gente vai implementar, basicamente ela vai ter que listar os processos de um usuário que estão executando no momento. Ela vai passar o ID do usuário, o ID do processo, e se tiver muitos processos em execução, ela vai limitar para um certo número, né? E bom, então o passo a passo que a gente vai fazer primeiro, a gente vai ter que adicionar a entrada na tabela de syscalls, a gente vai ter que relacionar a assinatura dessa implementação com a entrada e depois, efetivamente, implementar a syscall em si. O primeiro passo, então, para isso, a gente vai criar uma partição. Basicamente, a partição vai isolar o que a gente vai estar executando do nosso sistema operacional padrão, para não dar nenhum problema e para não corromper nada. E para isso, a gente vai configurar um sistema de arquivos com base no Debian. Bom, é basicamente essa partição que a gente vai fazer para trabalhar em cima. Boa. Falando um pouco mais sobre realmente a criação dessa partição, a gente iniciou resolvendo as dependências antes de tudo, então a gente baixou todas as dependências necessárias para que a gente possa criar essa partição. E aí está um exemplo do código que o Matheus mais para frente vai mostrar implementando. Indo um pouco mais para os passos a passos para a criação dessa partição, a gente primeiro cria a partição no disco, configurando e depois montando a imagem. Depois a gente passa para a instalação dos sistemas dos arquivos, raiz do Debian. Então a gente está falando aqui primeiro só do sistema de arquivos. E aí a gente depois entra na partição, mudando para o root. E aí a gente criou o nome de usuário root. E depois a gente desmonta o disco após essa instalação. E aí, como eu disse, a gente não efetivamente instalou o kernel ainda. A gente só configurou o sistema de arquivos. E aí então é necessário que a gente baixe o núcleo do sistema para que a gente tenha todas as rotinas necessárias para que a gente possa desenvolver a nova syscall. Para que a gente possa fazer isso, a gente clona o repositório, a branch principal apenas. Com isso, a gente consegue compilar as configurações padrão do kernel e depois executar uma máquina virtual para que a gente possa, né, efetivamente utilizar todas as rotinas e tudo mais. E agora, partindo um pouco mais sobre o que a gente fez para realmente registrar e implementar uma nova syscall, a gente teve que seguir alguns passos a passos. Então, primeiro, o Luca falou um pouco, mas a gente registra uma nova syscall na tabela de syscalls, atribuindo um código único a essa nova syscall. A gente coloca essa assinatura da syscall nova no arquivo correspondente do kernel, registra essa syscall na biblioteca unistd.h, que aí permite que a sua chamada pode ser feita por outros programas de usuário. Depois a gente guarda o arquivo de cabeçalho e estrutura para o uso compartilhado entre os espaços usuários no kernel. E depois, efetivamente, implementa esse syscall, né? Cria toda a lógica dessa syscall nova que a gente pensou na linguagem C e depois a gente salva esse arquivo .c no kernel. Depois de adicionar essa questão, a gente precisa adicionar esse novo arquivo na implementação no Makefile para que a gente possa compilar ele junto e depois recompilar o kernel com a nossa nova implementação. E aí, como a gente colocou aqui, esse passo a passo é um pouco mais complicado, então a gente vai mostrar na prática aí, o Matheus vai fazer um hands-on aí para a gente ver como que a gente faz isso na prática. Bom, agora com que essa escala está registrada e implementada, a gente precisa testar ela, né? E como o nosso ambiente virtual, a nossa máquina virtual, ela não tinha o GCC, então a gente optou por compilar o arquivo .c na nossa máquina local. Então a gente criou uma partição e dentro dela a gente pegou então esse arquivo c.c que seria a implementação do teste. A gente também teve que pegar o .h que seria o cabeçalho da Syscall, porque o .c importava essa assinatura. Então a gente colocou os dois na mesma pasta e compilou. E aí isso nos deu um executável. Aí depois a gente desmontou a partição e executável dentro da nossa máquina virtual. Aí aqui tá mais ou menos como a gente fez. Então a gente entrou na nossa partição, a gente criou o diretório do teste, aí a
a gente entrou no diretório, escreveu o arquivo teste.c, escreveu esse proc info.h que teria a assinatura da nossa syscall, aí a gente pegou e compilou para gerar um executável. E aí aqui para a gente testar a nossa syscall, a gente só entrou na nossa máquina virtual, mudou o diretório para onde a gente ia testar e colou esse executável e rodou. E aí essa foi a saída esperada, então listando os processos pelo UID. Aqui a gente decidiu explorar então o uso do LLM. A gente basicamente botou um exemplo em que ele foi útil, porque no enunciado estava as syscalls mínimas seria 7 get, a gente estava procurando uma ideia nova, uma syscall diferente e criativa que fosse útil. Então a gente perguntou para o ChatGPT se ele tinha alguma ideia e ele citou essa então de implementar uma syscall que ela vai receber como entrada em identificador do usuário e ela vai retornar uma lista com os processos que são pertencentes a esse usuário. Basicamente ele explicando como seria a entrada e a saída, e a partir dessa ideia a gente implementou no arquivo.c. Bem, agora então eu vou mostrar aqui o passo a passo para a gente aprender na prática como é que cria uma syscall nova para colocar no kernel do Linux. Aqui tem algumas informações sobre tanto o meu sistema quanto do kernel do Linux passado, né? Eu já deixei aberto aqui a minha home, aqui que vão ser feitas as partições e vai ser baixado o kernel do Linux, né? Eu deixei aqui no VS Code separado já um passo a passo, porque é um passo a passo bem complexo, então eu já deixei aqui meio que pronto tudo que eu preciso para poder fazer essa operação aí, certo? Então, primeiro de tudo, né, a gente precisa criar a nossa partição, né? Então eu vou primeiro resolver as dependências, são coisas que a gente precisa para poder realizar essa tarefa aí satisfatoriamente. E aqui, como eu já tinha todas as dependências resolvidas, eu não tive nenhum problema, né? Na raiz, na minha pasta raiz aqui, eu preciso criar um disco novo, né, um disco esparso. Depois eu preciso formatar esse disco no formato ext4, certo? Coisa bem rápida assim. Aí eu crio uma partição, né? Aliás, eu crio um diretório para os arquivos do meu disco poderem ser colocados, poderem ser montados na minha máquina local, certo? E depois eu monto, né, esse próprio disco aí eu monto nessa pasta que eu acabei de criar, certo? Beleza. Então aqui, eu dou um ls aqui, já tem o mdt partition com o nome da pasta que eu criei com as coisas, né, com o diretório de pastas do meu disco. No caso, se eu colocar para ela, só vai ter esse lost and found, certo? Por quê? Eu ainda não criei um sistema de arquivos Linux na pasta. Então, o que eu tenho que fazer é instalar o sistema de arquivos baseado no Debian, né? O sistema de arquivos raiz baseado no Debian e colocar nessa pasta aí, nessa partição. Beleza? Então, isso aqui demora um pouquinho, eu já volto aí. Mais ou menos uns 2, 3 minutos. Agora já instalou o sistema base, né, de arquivos, sistema de arquivos raiz do Debian, né? Agora, se eu tentar entrar na partição, md partition, agora já tem, assim, toda a base, né, do sistema operacional já está montada aqui, certo? Agora é o seguinte, eu preciso, antes de inicializar o meu kernel, né, eu preciso de uma senha. Aí, para isso, eu mudo o diretório raiz para a partição, certo? Aí aqui eu preciso colocar uma senha nova, né? Eu vou colocar a mesma que estava no meu computador. Beleza. E é muito importante lembrar que meu usuário é o root, né? É o usuário de D0, ele é o root. E essa senha que eu vou precisar digitar na hora que eu entrar no kernel, do jeito que eu estou executando aqui, é a senha que eu acabei de digitar, certo? Aí basta dar um exit aqui, que eu saio desse diretório raiz. Em seguida, usando o sudo mount e mdt partition, eu posso desmontar o meu disco. Se eu procurar aqui, eu tenho a pasta mdt partition, mas eu não vou ter nada dentro dela. Não tem nada dentro. Tá certo? Tá, próximo passo vai ser baixar o kernel em si. Aí eu preciso clonar o repositório, apenas a branch principal do repositório do kernel do Linux, né, que é uma coisa que está sempre mudando aí, está sempre sendo atualizada, certo?
Então eu preciso clonar ele. Isso aqui também demora um pouco, então vai demorar mais ou menos uns 5 minutos aí. Já volto já. Tá demorando um pouquinho também porque varia, né? De acordo com a velocidade da sua internet. É, enfim, agora a gente muda, né? Para ver se nosso kernel foi baixado corretamente. A gente tem que mudar, né, o nosso diretório para a pasta que a gente acabou de baixar aqui, é o Linux. E a gente vê que tem todo o kernel aqui, toda a base para poder rodar, né? Para poder executá-lo. A gente vai rodar com as configurações padrões, só para ver se está funcionando direitinho, e também o ambiente virtual que vai ser montado sobre a nossa partição, certo? Para ver se está tudo rodando certinho, feito como esperado, né? Bem, a gente compilou, acabou de compilar de acordo com o ponto, ele tem um arquivo .config, né? Que dá as configurações de compilação do kernel, e agora a gente precisa compilar o kernel em si, precisa montar, né, a nossa imagem do nosso sistema operacional. Isso a gente roda esse make-j cifrão nproc, que isso aqui na verdade é uma variável, que ela varia o tem seus processadores, né? E você está no Intel i5 décima geração quad-core, e serve para organizar, né, a compilação do kernel e torna assim um pouco mais rápido. Na verdade, um pouco mais lento, porque mesmo assim demora de uns 10 a 15 minutos para compilar. Então eu vou dar para vocês. Depois de uma hora, o kernel está compilado, e daqui a pouco a gente vai ter que compilar de novo, né? Agora a gente vai executar o kernel, né, utilizando a versão que a gente acabou de criar, tá certo? Então, a gente vai usar o Kimo, né? O Kimo, ele é código aberto, né? Uma máquina virtual código aberto. Para executar, a gente precisa estar na pasta raiz do kernel, que é o Linux também, tá certo? Então, vamos lá inicializar o Kimo, só para a gente ver se está tudo certinho. Ele é rapidinho de iniciar, inclusive isso aqui parece bastante lá no IC, quando a gente liga as máquinas, lá aparece esses OK e tal. Porque eu quero inicializando, né? A imagem do kernel inicializando. Enfim, quando a gente usa o login aqui, o nosso login é um usuário root, né? E o password é o mesmo que a gente definiu na nossa partição. Que no caso é o mesmo no meu computador. Aí aqui já está funcionando, tá certo? Se a gente der um ls, dá para ver que não tem nada aqui na nossa na pasta, né, atual. Por quê? A gente precisa voltar uma. Aí a gente vai estar na raiz, que se você perceber são as mesmas pastas e arquivos que estavam na nossa partição depois que a gente instalou o Debian nela. Tá certo? Beleza. Aí eu dou um Ctrl A e X para sair do Kimo. Tá certo? Agora a gente vai registrar nossa syscall nova. A gente precisa alterar a tabela de syscalls para colocar nossa nova syscall lá. Tá certo? Para isso, eu vou usar esse endereço aqui, só que eu vou voltar onde, porque como ele está com o Linux no começo, eu já posso abrir direto no Vim, né? Eu vou dar um sudo aqui só para assim, prevenir, né? E, lógico, na de insert. Aí, se a gente vê aqui, a gente precisa... O que significa common, né? São esses cálculos que são implementados tanto em arquitetura de 64 bits, quanto em arquitetura de 32 bits. Que a gente vê no último common, e a gente vê aqui que ele termina no 467. Então, no caso aqui eu chamei de tudo X, né? A nossa nova X-Call vai ter ID 468, certo? Common. Aí esse vai ser o nome da Syscall e essa vai ser a rotina que ele chama, certo? Que é esse aqui. List User Processes. E a rotina vai ser a sys list user process. Fazendo isso, a gente pode salvar isso aí, né? WQ. Aí só para olhar de novo, tá salvo aqui. Certo? Beleza. Em seguida, a gente precisa colocar a nossa assinatura da função no syscalls.h, né, que tem todas as assinaturas das funções que implementam o syscalls, certo? Então, mesma coisa. Sudo vim, na verdade, é o Linux include syscalls.h agora. Sudo vim, beleza, tá aqui. A gente vai colocar ela aqui, ó. Aqui. Tem todas as syscalls aqui. Então, a gente vai colocar ela junto com elas, junto com as outras syscalls.
Aqui, pronto. Se existe user process, que tem o mesmo nome, né, da nossa, que a gente registrou na tabela, certo? Inserir, agora é só dar um dado aqui para salvar e sair. Beleza. Aí no próximo, a gente precisa colocar uma lista de constantes dessa escala, que na verdade esse unicity de H aqui, unistd.h, ele é a nossa, ele é o que você importa, né? Não é arquivo de usuário, né? Não é programa de usuário para poder chamar esses calls. Então vamos lá, de novo, tudo, vim, copiar o endereço, beleza. Então aqui, a gente vai, vamos lá no final colocar de novo, porque a gente vai ter que, na verdade, alterar uma coisinha. Bem, tá aqui, né, como a gente viu lá na tabela, a última fiscal é 467, então a gente coloca isso aqui como 468, 468, essa tabela aqui, e esse aqui, que é o NS fiscal, a gente vai somar um nele, né, para virar 469, certo? Então a mesma coisa, dá o que? Saímos, tá aqui, no final, 469. Isso. Agora no Makefile, né, no Linux kernel, lá, Linux kernel, Makefile, ele compila todas as rotinas, né, que implementam esses calls, a gente precisa colocar vamos aqui no final, tanto faz, tá, ele vai adicionar do mesmo jeito, mas eu vou, só por assim, consistência, eu vou adicionar o final, para ele compilar junto com o resto das outras fiscais, né, com as outras rotinas que foram esses fiscais, a nossa list user process que a gente ainda vai implementar, certo? No caso, é o próximo passo que vem agora. Implementando esses calls. A gente vai criar, nessa pasta aqui, a gente vai criar esse procinfo.h. Como a gente quer implementar a nossa procinfo.h, no caso o Vini vai falar que é um novo arquivo, né? A gente vai colocar o procinfo.h, que é o header, né? O nosso cabeçalho, onde tem a estrutura da nossa função implementada aqui que a gente vai precisar usar. E esse é o procinfo.h, já deixei ele salvo aqui, certo? Aí só copiar, colar e salvar. E salvar. Pronto. Aí tá aqui salvo já. Beleza? A próxima coisa é a implementação da própria Syscall, né? Que vai ser feita nesse Linux/kernel, né? Nessa pasta. Linux/kernel, aí o nome novo, que é o list user process.c. User process.c. Já mostrou para um novo arquivo. A gente vai copiar a rotina que a gente já fez, certo? E salvar isso aí. Beleza. Agora a gente precisa compilar o kernel novamente. Tem esse make config aqui, mas ele. Deixa eu só mudar para o. Tem esse make config aqui, mas ele não vai fazer nada, porque as configurações já foram aplicadas, certo? Então, a gente não vai fazer nada. Isso aí, sem alterações. Agora a gente precisa compilar o kernel de novo. Isso vai demorar, né? Como antes, assim como antes. Então, daqui a pouco eu volto. Beleza, então, depois de muita perseverança, o kernel foi compilado de novo, né? Agora o que a gente precisa fazer é implementar o nosso programa teste, no caso, dentro da partição, né? Como não tem um compilador GCC instalado dentro da máquina virtual, na nossa partição, então a gente precisa compilar na nossa máquina local, certo? Então eu vou voltar aqui uma pasta e vou montar a partição aqui de novo, certo? Então, vou trocar para a partição. Então, agora, eu vou criar uma pasta para conter nossos testes, nossos arquivos de teste. Beleza? E vou trocar para ele. Agora, a gente vai criar tanto o teste desse process.c, que vai ser a implementação do nosso teste, que já está pronto aqui, só copiar, colar e salvar. E a gente precisa colocar o H aqui também, né, o que contém
implementação da nossa estrutura, certo? A gente precisa colocar ela aqui também porque a nossa função pede isso, ela utiliza. E como não existe, não tem comunicação com o kernel nesse primeiro momento, né, a gente preferiu, por usar a simplicidade e colocar na própria pasta a implementação do PROC-Info. Então é só criar aqui, vamos lá e salvar. Beleza, então é basicamente isso. Compilar agora nosso arquivo de teste. Beleza, então ele vai ficar aqui. Certo. Agora a gente volta duas pastas. A gente desmonta, né? Tem que lembrar de desmontar a pasta. Mount, link partition, beleza? Agora a gente vai para o nosso kernel. E executa a nossa máquina virtual de novo. Mesma coisa de antes. Volta na pasta. Está aqui o Syscall test. CD Syscall test. Então, a gente executa o teste. Processes. Beleza. Aí está aqui, 66 processos foram encontrados por ID0, né? O ID0, no caso, é o root, né, que a gente fez o login nele. Então, aqui 66 processos, cada um só com seu ID, né, certinho. Por exemplo, processos que estão rodando agora o bash, o bash que é o próprio terminal, né? Isso aí que fazem parte da execução da máquina virtual e do kernel. Bem, então é isso. Muito obrigado.